Olá pessoal, canal Amor e Paz aqui de volta, né? Peço a vocês aí que ativem o sininho para receber novo conteúdo a cada semana que se passa e também dá o like lá, compartilhar o nosso link com as pessoas aí, porque muita gente está precisando de uma palavra de conforto e o canal aqui tem como objetivo levar a palavra de Deus para dentro da sua casa. Hoje nós vamos falar de um vídeo muito importante, né? Vamos falar de uma história muito importante, desculpe, né? Que é de um menino de 9, 10 anos de idade, que ao longo do tempo desenvolveu, né, a sua intelectualidade por conta própria, sem o apoio dos pais e vivendo em prol da própria sociedade, aprendendo aquilo que lhe foi oferecido, né? Uma história triste, mas ao mesmo tempo alegre e feliz, porque o resultado final é muito bom e muito interessante. O objetivo de hoje a gente está contando essa história é fazer com que você possa refletir sobre o que você vem recebendo dentro da sua casa, sobre a sua família, sobre o que você tem, e você observar que, na verdade, às vezes você reclama muito de tanta coisa que você tem, ainda acha que tem pouco, e se você faz uma analogia, né, à vida de pessoas que muitas das vezes estão ao seu lado, não precisa nem estar atrás não, está ao seu lado, que passou por situações muito piores e hoje se encontra em situações muito melhores, né? Então, o objetivo é fazer uma reflexão de que nós podemos tudo aquilo que nós pensamos e o momento exato da sua vida é que faz o teu futuro. E se naquele momento exato você refletir, tiver força de vontade, se dedicar e rumar para o objetivo que você quer, você vai dar certo. É como a Ayrton Senna dizia, né? Você vai lutar, lutar, lutar. Pode demorar um pouquinho, demora, né? Às vezes demora. Mas de uma forma ou de outra, né, a sua hora vai chegar e ela vai realmente fazer com que você tenha um momento diferente na sua vida. Então, assim, a história de hoje ela vai trazer um relato de um jovem que não teve nada na vida, né, que na verdade até aquele certo momento, 9, 10 anos de idade, ele tinha uma vida razoavelmente estável, né, um pai, uma mãe, 4 irmãos, que ali trabalhavam na lavoura, né, dono de uma fazenda, e ainda assim esse menino de 9, 10 anos larga tudo e vai embora para tocar a sua vida e vencer na vida, né? Uma história muito linda, o nome dele chama-se Octávio, com C mudo, e depois no final da história vocês vão saber quem realmente era esse menino que se tornou depois um adulto e uma pessoa de sucesso. Vamos à história então. Bom, Octávio tinha 9, 10 anos de idade, morava em Itaocara, estado do Rio de Janeiro, com seus 4 irmãos, pai e mãe. Onde o pai, agricultor, né, vivia da terra, plantava para colher e vender na feira, ia para alguns microempreendedores que trabalhavam com mercearias e tudo, quiabo, abóbora e tudo, mas ainda assim vivia muito bem, né, numa terra que era dele, o pai de Otávio era dono daquela terra, então, assim, eles trabalhavam para poder, né, se alimentar daquele dinheirinho, manter a sua vida e ter uma vida razoavelmente natural. Se fosse equiparado aos dias de hoje, classe média baixa, mas que vivia muito bem, não era uma família pobre. E naquela época, 1910, 1911, né, uma época bem lá atrás, já se faz bastante tempo, né? Onde o homem era o provedor da casa, a mulher era submissa ao homem, tinha que cuidar do lar, e os filhos que trabalhavam na lavoura ajudando o pai, né? E aí Octávio ajudava muito ao pai, tinha 2 irmãos homens mais velhos, e ele com 9, 10 anos aí, essa média, né? Trabalhando com o pai na lavoura, ajudando em cavar trincheiras para poder fazer o plantio e tudo, e etc e tal. Então o pai de Octávio era uma pessoa muito grossa, ignorante, que fazia parte do costume daquela época, né? Isso daí, 80% das famílias, né, eram nessa plataforma em que o marido mandava, a mulher obedecia e os filhos também. Então o pai de Octávio se rebelou contra ele na própria lavoura, onde eles estavam fazendo plantações ali e tudo, e o pai de Octávio pediu para o Otávio fazer algo na lavoura, porque ele iria almoçar, né? E o Octávio falou, não, eu também quero almoçar porque eu estou com fome, isso com 9, 10 anos de idade.
e o pai falou assim: você fica aqui, porque eu vou terminar de almoçar e depois eu retorno. Né? Eu estou mandando. E o Otávio falou: por que eu não posso ir com você, papai? Eu quero ir com você, e aí eu almoço junto com você, e quando a gente voltar a gente faz tudo junto, não sei o que, aquela coisa toda. Resumo da história: o pai de Octávio não estava num momento muito bom, né? Brigou com ele, falou um monte de palavrões, né, referente à criança, que era o próprio filho dele, e Octávio ficou emburrado lá e disse que não iria fazer o serviço. Resumo da história: o pai pega uma enxada, né, vira do lado contrário e dá com o cabo da enxada na cabeça desse filho e corta, né, mais ou menos essa região aqui, mais ou menos um corte aí de uns 3 centímetros, e o filho cria um ódio dentro dele, né, um ódio até que em princípio muito ruim, mas cria uma revolta muito grande dentro de si. Um menino que já vem trabalhando na lavoura desde pequeno, já tem autonomia e já tem pulso firme, né? Por incrível que pareça, com 9, 10 anos, ele pega, vai para casa, né? Faz uma trouxa de roupa, como a gente dizia antigamente, né? Coloca ali 1 ou 2 mudas de roupa e disse para a mãe dele que ele ia fugir de casa, que ele não iria ficar mais ali onde o pai dele estava violentando ele constantemente. E a mãe chora, 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 prepara lá uma marmita grande com bastante coisa ali que ele pudesse levar para comer, porque a mãe viu que o menino estava decidido. E aí ele vai para a estrada, né? Pega uma carona num caminhão que a gente chama lá no Nordeste, né? Todo mundo chama de pau de arara, né? Pega uma carona num pau de arara desse, né? O caminhão deixa ele lá perto da rodoviária Novo Rio, no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, né? E eu estou contando essa história sem pormenores porque a história é muito longa, né? E até para informar vocês, Otávio nasce em 1911, né? Ele é nascido em 1911, esse fato foi ocorrer em 1920, né? Eu estou relatando um fato aqui que dessa época, de 1900 a 1930, 40, ainda assim se estendeu muito a grosseria e a ignorância do pai de família, né? Até a década de 60, 70 ainda era assim. Depois veio o direito das mulheres, as mulheres passaram a votar e a coisa ficou mais branda. Então a mãe de Otávio não podia ter autonomia nenhuma porque o pai era que mandava. E o pai falou: não, ele não quer ir, ele vai embora, pois eu coloquei ele na rua hoje. E aí o Otávio pega tudo isso, a mãe com muito cuidado faz uma marmita grande, dá a ele, se despede e diz a ele: filho, um dia nós nos veremos de novo. E Otávio vai, pega esse pau de arara, desce lá na rodoviária Novo Rio, e dali ele vai a pé, sem conhecer a cidade, né? Ele vai a pé, andando, onde ele chega na Praça Mauá. E na Praça Mauá ali, ele reside por pelo menos aí uns 10 dias, dormindo debaixo do banco da praça e comendo aquele resto que a mãe havia lhe dado. Em contrapartida, de frente para esse banco da praça, tinha um botequim, que o dono era um português, onde esse português ficou com pena desse menino e deu a oportunidade de morada a ele dentro do botequim, ou seja, ele dormia dentro do botequim, automaticamente trabalhava no botequim para pagar a sua dormida. E assim foi, né? Otávio foi crescendo, né? Não podemos dizer aqui que esse português foi o pai dele, mas foi uma pessoa que o ajudou muito. Foi crescendo, 10, 11 anos, aprendendo ali o ofício do trabalho, ali naquele botequim, servindo pessoas, final de semana, foi crescendo, evoluindo. Com 14 para 15 anos, ele já tinha praticamente sua independência, porque ele morava num quartinho alugado, na Gamboa, Sacadura Cabral, e ali ele foi evoluindo, guardando seu dinheiro, né? Uma criança que passou por um momento difícil na vida, que não teve infância, na verdade, né? Aprendeu a ler e escrever sozinho, com a sociedade daquela época, que passava no bar, ficava lendo jornal, e ele queria pegar aquele costume de ler o jornal também, e aí um ou outro ensinando uma letra, uma palavra, ele aprendeu a ler e escrever sozinho, nunca frequentou uma escola. E aos 18 anos de idade, ele já tem sua vida praticamente estabelecida, né, morando numa kitnet, que chamavam de sobrado naquela época, na Sacadura Cabral, né?
ele acaba, né, sendo um gerente, né, vamos dizer assim, do botequim, né, ganhando um pouco mais, tendo uma condição melhor e guardando sempre dinheiro, pensando sempre no futuro. E quando ele se depara com 20, 21 anos de idade, ele encontra o irmão dele na Praça Mauá, Luiz, chamado Luiz, o irmão dele, e ficou muito feliz, né, em ter encontrado o irmão. O irmão lembrou dele, eles se encontraram, e o Luiz falou para ele: olha, o papai e a mamãe estão passando por uma dificuldade muito grande. O papai, jogando em corrida de cavalo, perdeu tudo que tinha, inclusive perdeu a nossa fazenda, e nós estamos sendo despejados de lá. Eu estou vindo ter que trabalhar aqui para poder levar dinheiro para sustentar a nossa família lá, que temos irmãs e tudo. E aí foi onde Otávio ficou muito triste com toda a situação e voltou para Itaocara, né, resumindo a história, perdoou o pai perdoa ele, e ele pega a mãe, os irmãos, o pai, a mãe, os irmãos, e levam para morar num sobrado onde ele morava, que era muito pequeno. Em contrapartida, ele acaba alugando um sobrado maior e deu toda a estrutura para o pai e para essa mãe, né? Você vê como é que são as coisas, um filho que foi praticamente escorraçado pelo pai, expulso de casa, e ainda assim pediu perdão, baixou a cabeça, foi humilde e ajudou esse pai e essa mãe. Isso é um exemplo de vida maravilhoso e uma prova de que a gente não deve guardar rancor de ninguém e que as pessoas têm direito de errar e de se arrepender depois. Ele perdoa o pai e a mãe, sustenta o pai, a mãe e os irmãos, né? Aí lá com 22 anos de idade, ele acaba comprando uma parte desse bar, virou sócio desse bar, né? Teve uma sociedade com esse português, né? História muito bonita. Ele conseguiu recolocar o pai no mercado de trabalho, trabalhando em Copacabana, né? Trabalhando no hotel, como porteiro do hotel, algo nesse sentido, recepcionista. E o irmão Luiz estava desempregado. O que ele fez? Os outros irmãos eram menores, né? Então ele vai e compra a parte do português do bar, né? Esse português volta para Portugal e vende para ele a parte do bar. Ele fica dono sozinho e pega uma parte, 50%, e dá para o irmão e coloca o irmão para trabalhar com ele, né? Vê tamanha benevolência de Otávio. Aí Otávio, junto com o irmão trabalhando ali, aquela coisa toda, um belo dia ele vai buscar o pai em Copacabana, que estava passando mal. Ele recebe uma ligação, o pai estava passando mal, ele foi buscar o pai em Copacabana e tudo, e quando eles foram atravessar a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, infelizmente o pai de Otávio, né, acaba sofrendo um acidente de carro, ele é atropelado e vem a falecer. Então Otávio perde o pai e logo em seguida, no ano seguinte, perde a mãe com tuberculose, doenças, né, respiratórias, etc. e tal. Resumo da história: ele cria, né, as duas irmãs, Mercedes e Olga, ele cria todas as duas. O irmão Luiz, né, acaba que rouba ele no bar, vira viciado em jogo, né, e começa a jogar com o dinheiro do bar e perde tudo. Resumo da história: Otávio perde o bar por causa do irmão que perdeu o bar em jogo, né? Então aí ele fica desempregado, toda a família desempregada, e ele acaba indo ter que trabalhar com corte de fazenda, comprando ali no Saara, né? Corte de fazenda, comprando linguiça, vendendo linguiça, corte de fazenda, essas coisas assim. E aí ele vem tratar sua vida de comerciante, e ele frequenta vários bairros do Rio de Janeiro, como Barra, Recreio e tudo, oferecendo corte de fazenda e oportunidade para que as pessoas possam comprar o seu produto. E foi aí onde ele conheceu a esposa, né, e a mulher da vida dele, Hilda, né, que ele vendendo corte de fazenda para o pai dela, que era Francisco Alves de Menezes, que era dono também de fazenda de plantação de banana, família tradicional, que vendia banana para os feirantes, né? Uma família muito boa. Então ali o Otávio, né, namorou Hilda contra, né, o pai dela, que não aceitava ela namorar um vendedor ambulante, né, e aquela guerra toda familiar, mas ainda assim ela era apaixonada por ele, se casa com ele, né? Ela se casa com ele
e ele vem na luta para viver, né? Vão morar em Madureira, né, num sobrado, e ela lavando roupa para fora e ele como vendedor ambulante. Depois ele monta uma cantina, né, para oferecer cafezinho perto dos quartéis da aeronáutica, vence na vida vendendo seus cafezinhos, né, tem filhos, vai morar em Vila Valqueire, compra uma casa em Vila Valqueire, constrói uma casa para cada filho nesse terreno e automaticamente ele ali, ele leva a sua vida toda pagando aquele terreno, com a sua esposa lavando roupa para fora e ele vendendo, fazendo o comércio dele de vendas, e ainda assim se tornou barbeiro e cortando o cabelo ele conseguiu dinheiro para pagar o financiamento do seu terreno, tão famoso e valioso terreno, né? Bom, resumo da história: a história de Otávio é uma história linda, maravilhosa, onde ele chegou ao sucesso. Ele ficou rico? Não, ele não ficou rico, mas o que ele conquistou na vida e tudo que ele fez foi fruto de dedicação. E qual é o objetivo desse vídeo, falando da vida de Otávio, né? O objetivo é levar para vocês que não existe, fulano de tal é vítima da sociedade. Hoje eu vejo muito isso, né? Contei essa história rápida para vocês verem que quando você quer, você consegue. Mas fulano de tal entrou no mundo das drogas, né? Poxa, Otávio poderia ter entrado, né? E você sabe quem é o Otávio aqui? Eu vou relatar para vocês. O Otávio nada mais é do que foi o meu avô e o meu pai também, porque boa parte da minha vida eu fui criado por esse homem chamado Otávio, que é o meu avô, né? O meu avô, tem um carinho muito especial por ele, e eu posso relatar aqui para vocês que hoje o meu filho se chama Otávio, e Octávio com C mudo, em homenagem a tudo que o meu avô foi para mim e o exemplo que ele deixou para mim de vida. Se eu sei de toda essa história que eu estou contando aqui para vocês hoje, é porque ele me contou. Foi uma pessoa que fez questão de fazer parte no meu crescimento intelectual, na minha construção cultural, né, e social como ser humano. Então você vê, ele poderia ter dado porque não presta, poderia ter virado bandido, morador de rua, poderia ter virado drogado, naquela época virado aqueles malandros daquela época, né, que roubavam os outros, mas não. Ele optou ainda assim pelo caminho correto da vida, pela dedicação ao trabalho, ao empenho, à família, e se tornou um grande homem, um homem que eu honro até hoje como meu pai. Sou muito apaixonado pelo meu pai, de verdade, né? Mas o meu avô também representou muito na minha vida, né? Pela história que ele contou para mim, por tudo isso que ele passou, e ainda assim no final ele se rende ao fato de cuidar do pai e da mãe, o próprio pai que tinha lhe feito mal, né? Então eu coloco aqui para vocês esse vídeo, esse relato de uma pequena passagem e parte da minha vida e da vida do meu avô, né? Como dúvida: será que realmente você tem problemas? Será que a gente deve reclamar mesmo daquilo que a gente tem? Eu não posso reclamar, porque às vezes quando eu penso em reclamar, eu lembro dessa história do meu avô, eu falo, cara, ele não teve nada, não teve ninguém para apoiá-lo, ele aprendeu a ler e escrever sozinho, um cara que nunca estudou, nunca foi a uma escola, né? E ele ainda fez tudo isso. Então, assim, nós podemos e temos a obrigação de sermos muito mais do que somos hoje. E hoje eu quis tirar esse pequeno momento, essa pequena passagem da minha vida pessoal e compartilhar com vocês, porque hoje é o dia de aniversário do meu avô, né? Então eu queria trazer isso para vocês aqui e compartilhar, para que você aí que está pensando em tirar a própria vida, você aí que está achando que você não teve oportunidade, que você não tem sorte, né? Olha para o teu lado, olha um pouquinho para trás, você vai ver gente muito pior do que você, que não se entrega, que não se deixa levar por essas condições da vida. E a vitória é o que nos espera lá na frente, desde que nós estejamos plantando hoje uma semente bacana para colher bons frutos. Então, você pode ser o que você quiser ser, só depende da sua atitude e da sua força de vontade. Não se deixa render pelo maligno, pelas opiniões de pessoas que não querem te ver bem, não se deixa levar por pessoas que estão ali, não vai para cá, vai para lá. Às vezes você está no caminho certo, vai demorar um pouquinho mais, mas o caminho é esse. Não se deixe levar por outro caminho, por opiniões de colegas,
de supostos amigos que dizem querer o seu bem, mas que na verdade só querem o seu mal, né? Avalie o Jesus que tem dentro de você, escute a voz de Deus que está dentro de você e siga em frente, porque como já dizia Ayrton Senna, de uma forma ou de outra, a gente chega lá, você consegue chegar lá, depende do teu esforço e da sua dedicação. Você se esforçando e se dedicando, vai ter uma hora que você vai chegar, pode demorar um pouco mais, pode não ser o mesmo tempo do teu vizinho, do teu amigo, do seu colega, mas é no seu tempo e é no tempo de Deus. Tá bom, gente? Compartilhando essa bela história aqui com vocês, que é um pedacinho da minha vida, tá? E agradeço aí a presença de todos aí, escutando aí e assistindo os vídeos, né? Compartilhe, dê o like lá. E se tiver interesse em algum conteúdo, só colocar que eu teria o maior prazer em contribuir aí e trazer algo novo para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e vamos para a nossa oração de encerramento. Senhor, obrigado pela oportunidade de poder estar falando aqui a tantas pessoas, que sejam muitas ou poucas, mas que pelo menos o que eu estou dizendo aqui, que possa ajudar as pessoas. Peço a Ti, Senhor, que dê alegria, felicidade, paz e amor na família, nas famílias, no coração de todos, né? E em toda a humanidade, que a paz possa ser pregada sempre em Tua palavra, e que Tu, Senhor, possa glorificar todo ser humano que está querendo fazer o bem e que possa ter piedade daquele que está pensando em fazer o mal. Amém. Até a próxima, pessoal. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.